Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Conversa com Gestor. Hoje nós estamos recebendo aqui a V2 Investimentos. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas, como de costume, eu já quero convidá-los a acessar o site da EK Research. Vocês vão acompanhar todas as nossas emissões de fundos imobiliários, carteiras recomendadas de ações, análise técnica, enfim, conteúdo completo disponível gratuitamente. É só você se cadastrar, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, hoje nós estamos recebendo aqui o Vitor, da V2 Investimentos. Nós vamos falar aqui de 4 fundos imobiliários diferentes. Então, vocês estão acostumados a gente falar profundamente de uma tese aqui. Agora não, vamos falar de 4 fundos, entender a tese de cada um deles e apresentar para vocês aí a estratégia e o que a V2 tem feito de diferente no mercado. Então, Vitor, obrigada pela presença, obrigada pelo tempo, pela participação aqui. Obrigado você, Carol, pela oportunidade de falar um pouco mais dos nossos fundos e das nossas estratégias e da V2. Maravilha. Bom, primeiro, então, queria que você apresentasse aqui para o público um pouquinho da história da V2. Vocês já estão no mercado aí há mais de 10 anos, 12 anos, até um pouquinho mais, né? Então, para falar para a gente, porque vários ciclos, na verdade, que vocês passaram ali, quais estão sendo o foco nesse momento agora? Sim, a gente começou, eu fundei a V2 em 2011, então na quinta-feira agora, inclusive a gente vai fazer 13 anos de existência, enfim, de histórico, e a gente passou, como você falou, por vários ciclos mesmo. Então, desde alocação em outros fundos, outras estratégias, até a nossa estratégia atual, que é focada só em imobiliário. Então, vocês já fizeram... Hoje, a estratégia está focada em ativos imobiliários, né? Sim, sempre fez parte da nossa alocação, a estratégia de imobiliário, desde o início da V2, desenvolvendo build-to-suits e fazendo, enfim, investimentos em uma série de segmentos como logística, call center, educação, dentro de uma carteira um pouco mais diversificada. Aí, nos últimos 2 anos, a gente decidiu focar efetivamente só na estratégia imobiliária, e aí combinou com essa série de fundos que hoje a gente está fazendo a gestão, esses 4 fundos. Então, vamos falar deles aqui agora, né? Vamos começar com o VVCO, Fundo de Lajes Corporativas, né? Então, é um fundo que, se o investidor abrir o relatório gerencial, talvez ele reconheça alguns dos imóveis que tem ali, né? Então, são imóveis que já estão no mercado de fundos imobiliários, digamos assim, há algum tempo. Como que nasceu? Há quanto tempo que o VVCO existe? Qual que é a estratégia dele? O VVCO, originalmente, ele existe há bastante tempo. Ele, na verdade, é um fundo que tinha alguns ativos que foram vendidos ao longo do caminho, até que em 2022, a V2, enfim, assumiu como gestora desse fundo. Na época, a gente viu uma oportunidade, porque o ativo tinha apenas um único ativo no fundo, que era o antigo X-TED, né, esse fundo, que era em Macaé, o preço muito, muito, muito abaixo do valor de reposição, enfim, do valor patrimonial. E, na época, o gestor original tinha feito a renúncia, né, então não tinha gestor. A gente achou que era uma oportunidade para assumir a gestão, fazer um bom trabalho e trazer a cota do valor de mercado na época para perto do valor patrimonial. Então, foi como uma oportunidade. Aí, como a gente fez isso, resumidamente, a gente fez desde então, final de 2022, 2 emissões. O fundo o imóvel que já existia é um imóvel alugado para Estácio, em Macaé. E é um imóvel que tinha, na época, 3 anos de carência total de aluguel. E estava no 2º ano da carência, né? Então, a gente assumiu o fundo ainda sem renda. Logo na sequência da mudança de gestão para a V2, a gente fez uma primeira captação de 40 bilhões de reais, onde a gente investiu indiretamente em uma outra Estácio, que é um build-to-suit que tinha ainda 9 anos de contrato remanescente, no Rio de Janeiro também, mas na região de Santa Cruz. Certo. E a gente, então, aumentou o patrimônio substancialmente, né, nessa captação. Depois de um tempo, a gente também viu a oportunidade de comprar, aí sim, essas lajes que eram lajes pertencentes ao XP Properties, num preço que a gente achou muito interessante. Enfim. E aí foi a segunda captação no período de gestão da V2, que foram aproximadamente 60 milhões de reais. Certo.
E aí depois, então, dessas duas captações, com o portfólio maior, mais maduro, a vacância praticamente zero do portfólio, a gente chegou no patamar atual que está bem próximo do valor patrimonial, tá uma vez patrimonial, 0,98, depende do dia. Sim. E acho que foi um trabalho bem legal que foi feito desde o final de 2022. Não é uma estratégia simples, né? Você fazer essas aquisições oportunísticas, digamos assim, no momento que às vezes o mercado não está dando devido valor àquele ativo, porque naquele momento ele não está gerando renda, mas olhando para frente, olhando o que é que ele pode gerar, como que você pode explorar esse imóvel, pode ser uma estratégia vencedora, né? Então, não é simples, né? Você tem que entender, porque o mercado de fundos imobiliários, ele é um mercado rentista, né? Rentista no seguinte sentido, né? O investidor, o cotista que está ali, ele está ali muito por conta da renda mensal. Sim. E aí, quando você precisa esperar um tempo, quando você precisa maturar uma tese, isso pode deixar o valor da cota ali um pouco defasado, né, em relação ao que ela pode vir, né? Então, isso é uma tese diferente. O fundo, vocês tomaram dívida? Tem alguma alavancagem no fundo? Como que funciona? Esse fundo não tem dívida. Uhum. E voltando ao seu ponto de dividendos, realmente ele ficou, por conta do histórico do fundo, enfim, antes da nossa gestão, teve algumas vendas abaixo do valor de aquisição. Então, isso gerou um prejuízo gerencial para o fundo. E depois, quando tinha um único ativo com essa carência de 3 anos, não tinha receita o fundo, então ele acabava tendo prejuízo todo mês, que eram os custos do próprio fundo. Então, quando a gente assumiu, números aproximados, ele tinha quase 30 milhões de prejuízo gerencial e, enfim, aí demora muito para conseguir zerar esse prejuízo, né? Hoje ele está com 20 milhões de prejuízo acumulado ainda. Entendi. Então é um fundo que recebe hoje cerca de R$500 mil de locação do portfólio de imóveis diretos e mais R$400 mil de dividendos dos fundos imobiliários, que é uma carteira que tem dentro do VVCO. Então, basicamente, números gerais está no nosso relatório gerencial, que é legal para quem quiser entender, tem mês a mês. Mas a cada mês a gente diminui R$600 mil ou R$700 mil o prejuízo gerencial. Então, se continuar nesse patamar, se não fizer nenhuma captação adicional, o fundo ainda vai ter cerca de 2 anos e meio que não terá dividendos. Né? Entendi, 2 anos e meio sem dividendos. Entendi. O que acontece na prática é que todos esses aluguéis, esse montante aí de R$700 mil, enfim, 700, pós os custos do fundo, R$700 mil, ele vai sendo incorporado dentro do valor patrimonial. Então, todo mês, desde que a gente assumiu, o fundo vai aumentando o valor patrimonial por cota. Né? Então, sim. Hoje está cerca de R$14, e como isso vai sendo incorporado, e a gente vai usando esses recursos para fazer novos investimentos e aí melhorar ainda mais a qualidade do fundo. O objetivo é esse. Então, foi um turnaround no início, né? Agora é um fundo que não tem dívida, né? Voltando à sua pergunta original, zero dívida. Com todo esse portfólio que, enfim, a gente vê um potencial interessante pelo valor que a gente adquiriu cada imóvel, que a gente acha que é abaixo do custo de reposição. A gente pretende fazer uma gestão ativa, então a gente tem falado com isso em todos os nossos fundos de tijolo, com vários corretores locais ou corretores que trabalham no Brasil todo, para receber propostas de venda dos nossos ativos. Entendi. Para gerar um ganho de capital, enfim, e aí fazer realmente uma gestão ativa. Perfeito. Só para o pessoal entender, acho que uma analogia interessante para o que o Vitor está falando aqui seria quando a gente faz operação em bolsa e você acaba tendo um prejuízo acumulado. E aí você não precisa pagar o imposto até você zerar esse prejuízo com lucros. O que está acontecendo é isso. O fundo não é que o fundo está tendo prejuízo. Ele tem um prejuízo contábil antigo, fruto de gerencial, como você falou, e agora ele vai sendo... vai diminuindo conforme as receitas vão entrando, e aí, a partir do momento em que igualar, o fundo volta a fazer a distribuição, né? E aí, uma das formas, talvez, de acelerar isso poderia ser, não estou dizendo que né? Mas uma das formas é um pouco também, talvez, um giro de portfólio. Sim. Ou uma emissão de cotas, ou alguma coisa nesse sentido, né? Talvez não é algo... Não necessariamente você vai precisar esperar esses 2 anos e meio. E não Exatamente. Que seja ruim também, porque você está mostrando que o imóvel ele é capaz de gerar renda de maneira consistente
por um período que acaba valorizando também o imóvel no final das contas, né? Exatamente. Os números, falo também aproximado de novo, mas são cerca de 90 milhões de reais em valores em imóveis que a gente tem no portfólio, enfim, que adquiriu ou que já tinha, né? Então, se fazer uma conta bem aproximada, se fizer uma venda 20% acima do que a gente pagou, já gera praticamente esses 20 milhões. E aí, enfim, aí zeraria, né? Se a gente tivesse um ganho de 20%, aí zera, e a partir do mês que vem já começa a pagar os dividendos, como os fundos normalmente pagam. Entendi. E tem um imóvel em Macaé, os outros 3 são aqui em São Paulo, né? Esse acompanhamento, vocês estão aqui em São Paulo, precisa de um acompanhamento local, alguma coisa nesse sentido? Como que está o contrato lá com a Estácio? Como que é? O imóvel em Macaé, ele não é um build to suit, mas é como se fosse. Então, quando a Estácio assumiu como inquilina, ela investiu mais que o valor do prédio na época para renovar e fazer todas as salas, os equipamentos, enfim, tudo que uma faculdade precisa. Né? Uhum. E se ela sair, enfim, todo o investimento que foi feito, ela perde, né? Então, na prática, tem uma multa implícita bem alta para ela, enfim, do ponto de vista de resultado se sair. Então, esse imóvel a gente vai visitar, mas a gente não precisa estar lá todo mês para ver como estão as coisas. Né? Entendi. Os imóveis em São Paulo, a mesma coisa, assim, a gente tem um contato bem próximo com os inquilinos. Como está em São Paulo, é muito mais fácil para a gente realmente ir visitar os imóveis, enfim, e ficar próximo. Né? E a gente comprou uma laje e meia no Iguatemi, no E-Tower, que é um empreendimento em Alphaville. Né? Então, não é São Paulo e Alphaville, né? Nosso portfólio. Certo. Que uma laje está alugada para Vivo Telefônica e meia laje que a gente comprou está vaga. Então, a gente faz um trabalho bem próximo e enfim, presencial mesmo em Alphaville para a gente conseguir alugar essa meia laje que está vaga. Perfeito, tá certo. É um trabalho interessante de turnaround mesmo, né? De você conseguir mudar ali não um imóvel em si, mas conseguir consolidar um portfólio de maneira em que ele passe a ser rentável e talvez a gente consiga também, né, começar a ver reciclagem e crescimento do fundo, né? Um trabalho de gestão mesmo, de gestão ativa de verdade, né? Bastante interessante. O segundo fundo da casa, vamos falar primeiro aí dos fundos de tijolo, né? Então, vai no VVRI, que aí é o de renda urbana. Renda urbana tem sido um segmento aí que está... Renda urbana, posso falar renda urbana? Varejo, Sim. né? O segmento que tá sendo... Eu lembro que no final do ano passado, mesmo durante todo o ano passado, o pessoal estava bastante animado com o fundo de renda urbana. A gente não tinha tantas opções assim no mercado. Começaram a crescer e tudo tem sido um segmento bastante interessante. O VVRI, ele é um fundo que tem ainda menos de um ano, né? Que está listado. Um fundo quase um dos mais novos aí do portfólio de vocês. Hoje ele está... Hoje, o que a gente encontra ali no VVRI hoje? Hoje são 2 imóveis. Uhum. O primeiro é o imóvel da Estácio em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que é um build to suit, que tem 8 anos de contrato, de prazo remanescente no contrato ainda. E o segundo imóvel é o imóvel que a gente adquiriu recentemente, que é a loja da PB Kids na Rebouças. Perfeito. Que era uma loja antiga que foi renovada, refizeram toda a loja, então demoliram e fizeram uma loja nova. E tem um contrato, originalmente era 5 anos de contrato atípico, agora são 4 anos de contrato remanescente. Então, como você adiantou, o VVRI é um fundo de renda urbana, então nosso objetivo é comprar imóveis de varejo, seja ou atacarejo, enfim, o varejo alimentar, e esperar, além do rendimento da alocação desses imóveis, que são alugados para bons inquilinos de primeira linha, uma valorização também, pelo fato de os imóveis estarem em localizações excelentes dentro das cidades, né? Então, nosso foco é esse. Daqui para frente, a gente está procurando, enfim, ativamente novos imóveis para fazer aquisições. Perfeito. Essa característica, acho que, da renda urbana, no final das contas, né? São imóveis que estão em pontos de alto fluxo de pessoas, de acesso fácil. Então, são pontos muito estratégicos, na maioria das vezes, né? Quando a gente consegue filtrar bem ali, peneirar bem um portfólio tanto de atacarejo, mesmo lojas aí que a gente vê no centro e tudo. Eu até uma vez que... eu tô conversando com um gestor aqui, não vou lembrar exatamente quem, mas ele até falou assim, olha, esses imóveis de renda urbana a gente às vezes até vê como sendo até pontos logísticos dentro da cidade, né? Você tem galpão logístico ali no raio, no entorno,
e você tem lojas que usam a própria estrutura ali como um mini centro de distribuição, às vezes nem tão mini assim. Então, é algo bem, bem estratégico que tem tido bastante sucesso, né, ultimamente, aí no fundo imobiliário. Sempre teve, mas os fundos imobiliários estão começando a explorar melhor esse potencial, né? Sim, historicamente, ele tem um rendimento, um cap rate, como a gente gosta de falar, do aluguel sobre o valor de aquisição menor, porque justamente ele é mais protegido, seria mais resiliente, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma valorização talvez maior do que um portfólio de logístico, ou de galpões logísticos, que talvez, pelo fato da disponibilidade de terreno ser muito maior, enfim, de novas áreas, não tem essa valorização tão grande nos terrenos, né? Diferente da renda urbana. Diferente da renda urbana, exatamente. E quando a gente olha para o perfil de inquilino, a gente sempre volta, né? É sempre um ponto que os investidores até falam bastante quando a gente fala de renda urbana. O perfil de inquilino são inquilinos que trabalham com margens mais baixas, são inquilinos que às vezes são bastante endividados. O quão importante, como que é feita essa análise, o quão relevante é isso para o dono do imóvel no final das contas? Como que é feita a garantia, ou isso dá para amarrar em contrato? A gente tem alguns fatores que a gente olha quando vai adquirir um imóvel. Tem o fator localização e o fator crédito do inquilino, né? Enfim, o inquilino em si. No caso da Estácio, ela tem, hoje é uma das principais empresas do setor de educação. Tem um crédito, um rating de AAA, né? Então grau de investimento. Tem uma margem de 30% margem EBITDA, o resultado está indo muito bem, então a gente considera que é um inquilino com uma qualidade muito boa. Por ser um contrato de BTS, então a gente acaba tendo essa tranquilidade que eles não podem renegociar o aluguel, enfim, para os dois lados, né? Tanto o inquilino quanto o proprietário não podem mudar o preço de locação por um prazo bastante longo. E além disso, a gente é dono do imóvel, né? Então é bem confortável. No caso da PB Kids, a gente tem uma localização excepcional, tem um contrato atípico, eventualmente no vencimento eles quiserem sair, a gente entende que a gente conseguiria realocar muito bem, enfim, talvez até num preço melhor do que a gente tem hoje de locação. Então, no caso lá, a gente foca bastante na localização. Então, hoje são esses dois só, né? Exato. É o que a gente fala, é localização e boa gestão, né? Porque se você está próximo ao inquilino, você tem condições de até identificar antes se está tendo algum problema, se precisa de algum suporte ali, dependendo. A localização, para colocar o imóvel no mercado de novo mais facilmente, mais rapidamente. Isso aí inquilinos, no final das contas, a gente até fala, é importante, mas imóvel vai ter troca de inquilino eventualmente, né? Então, não é algo que deve ser o mais importante a ser analisado, né? Faz parte. Tá, e você até comentou, né, de buscar agora, talvez aí, olhando aqui para frente, no RI, seria buscar crescê-lo, é isso? E atacar outros, diversificar esses imóveis e mais para o atacarejo, talvez, alguma coisa nesse sentido, Sim. Né? A nossa próxima captação vai ser focada em imóveis no estado de São Paulo, sejam supermercados mesmo, na cidade mesmo, ou atacarejos na região metropolitana de São Paulo, enfim, nas extremidades, assim, digamos, da cidade, ou cidades do interior, do estado de São Paulo. Tá certo. Então, a gente está montando um pipeline, tem muitas oportunidades, porque esse segmento está crescendo bastante e os atacarejos estão buscando cada vez mais se posicionar e tomar o espaço, enfim, dessas regiões, né? Então, quem chega primeiro acaba levando uma certa vantagem, porque quando tem um grande atacarejo é mais difícil de um outro chegar próximo, diferente talvez de mercados de bairro e tal, que consegue ter mais de um. Então, a gente tem um pipeline bem interessante até de novos desenvolvimentos, não só comprar de imóveis prontos. Ah, tá. Então, não só... Você fala pela concorrência, né? Então, se tem um atacarejo muito grande aqui, geralmente a região não vai ter outro, é isso? Sim. E aí, quem chega primeiro consegue pegar essa região quase que dominante, digamos assim? Isso, acaba ficando dominante na região. Perfeito. Tá. E aí, nós temos também o VVMR, um multirenda, né? O nome do fundo. Qual que é a diferença? Esse é um fundo que trocou recentemente, na verdade, assumimos como gestores recentemente, foi em fevereiro, se não me engano. A gente identificou oportunidades, enfim, tem algumas melhorias do ponto de vista de vacância que a gente vai
tá desenvolvendo aí nossos melhores esforços para conseguir reduzir o quanto antes. E são 5 empreendimentos, são 5 edifícios corporativos. E, enfim, um valor aproximado de 310 milhões de valor patrimonial, o fundo. Então, nesse fundo a gente tem essa oportunidade de melhorias de redução de vacância em um dos imóveis que está alugado para o WeWork em Osasco. É um imóvel que ele estava 100% alugado, e está 100% alugado para o WeWork, enfim, estava 100% ocupado por inquilinos, clientes da WeWork. E por algumas razões de imposto, benefícios tributários, enfim, acabou que os inquilinos, que eram 2, saíram desse imóvel e hoje ele está praticamente 100% vago. Como o nosso fundo ele recebe um percentual da receita do que a WeWork gera e não tem receita, a receita está quase zero, a gente não está recebendo aluguel nesse empreendimento. Então, a gente está fazendo um trabalho bem próximo lá também na região local para ajudar, enfim, trazer novos inquilinos para esse empreendimento. O valor do metro quadrado ao nosso ver, quando a gente assumiu que estava negociado, é abaixo do que a gente entende que os imóveis valem efetivamente. Então, da mesma forma que o VVCO, a gente também está tentando vender algum imóvel, está falando com alguns corretores para vender os imóveis que estão performados num valor próximo do valor patrimonial, enfim, ou acima, idealmente. A gente tem um Build to Suit alugado para São Judas, que é do Grupo Ânimo, em São Bernardo. 2 imóveis alugados para a WeWork, um é esse de Osasco que eu comentei e outro na Rua Pequetita, que é próximo ao Shopping JK Iguatemi, que está alugado e está rendendo um yield interessante para nós. E 2 imóveis na Barra. Aí é um BTS para a Unimed e outro é um imóvel que está alugado para a AFA e Golden Cross, que são 2 inquilinos em um imóvel só. Tá. Então, esse não é originalmente foi estruturado, esse era o antigo HBCR, né? Para quem tá... HBRH. HBRH, desculpa, HBCR é o de crédito, né? Isso. O HBRH, tá, certo. Então ele trocou o ticker agora. Faz pouco tempo, né? A gente assumiu e trocou logo na sequência. Agora é o VVMR. VVMR, perfeito. Então, hoje acho que o preço médio é abaixo de R$9 mil o metro quadrado desses empreendimentos. O aluguel também tá super baixo, enfim, com base nos contratos atuais. Então a gente vê possibilidade de ganho também, tanto no valor da locação quanto na venda dos imóveis. Mas é um fundo que tem uma dívida bastante pequena, que foi fruto da aquisição originalmente do fundo. São R$30 milhões aproximadamente de dívida para um valor de imóveis de 340. Então, menos de 10% de dívida, é uma dívida que agrega para o IPCA mais 5,5%. Então, uma dívida barata mesmo. E já está amortizando? E aí vai amortizando. Está amortizando todo mês. Perfeito. Então, é um fundo que está redondo, está distribuindo, acho que em média, 0,5% ao mês, mesmo considerando que o prédio de Osasco não está sendo alugado. Então, tem potencial para ter uma renda para melhorar a renda, né? Perfeito. E eles comunicam-se, ele e o VVCO, são estratégias diferentes? A gente fala porque... Ou não, tem eles ideia são estratégias parecidas, porque são prédios... Os 2 são prédios corporativos. Tem inquilino de educação nos 2, né? Tem o Estácio em um, São Judas em outro. Mas, enfim, são 2 CNPJs diferentes e não tem nenhuma comunicação. O fundo não investe no outro, nada disso. Tá. Mas é a mesma estratégia. Tá. Então, ele não vai falar, né? Mas a gente já está pensando. Brincadeira, vamos lá. Então, esses são os 3 fundos, né? São 4 fundos listados, nós falamos de 3 aqui, né? O VVCO de lajes corporativas, um fundo de renda urbana mesmo, que está em vias de crescer, e também agora um multirenda, que tem aí educacional e também laje, né? Um segmento educacional, mas na base laje corporativa, né? E aí temos também um fundo de crédito, um fundo aí de crédito VVCR, um fundo de CRI. E a gente olha aqui a carteira do fundo, basicamente está no segmento corporativo, shoppings e logística, né? Quando a gente olha aí a distribuição por segmento, a gente até
falando, né, pessoal, quem acompanha aqui nosso relatório de recebíveis imobiliários, a gente faz a distribuição, né, dos fundos de papel, onde eles estão investindo por segmento. Então, segmento corporativo, shoppings, loteamentos, enfim. A gente faz toda essa consolidação aí para facilitar para vocês. E como vocês já estão acostumados, a gente olha... Quando a gente vê que é um segmento em que você, às vezes, já tem ali um imóvel gerando renda, um imóvel performado, né, que o pessoal gosta de falar, geralmente o risco de crédito é um pouco mais baixo. Né? Então, esses são os pilares aí, ou características aí do fundo de papel, como que eles Sim. têm até a taxa média hoje está em IPCA mais 7,9, né? Então está bem nesse baixo a médio risco, né? Exatamente. O fundo hoje tem 80 milhões de reais aproximadamente de patrimônio, mais de 20 operações, está bem diversificado. Bem diversificado. Em diversos riscos diferentes, né? Como você comentou, de shopping, logística, residencial, enfim, a gente está em logística em todas as estratégias. Eu brinco que esse é um fundo, como ele ainda tem um tamanho interessante, não é um fundo tão grande, a gente consegue comprar bastante operações no mercado secundário. Então, eu falo que é um fundo que tem operações high grade, só que com taxa high yield. Porque basicamente consigo comprar coisas muito boas com a taxa bem acima do que foi a emissão originalmente. Ele é um fundo que a gente trouxe a gestão, era um fundo que ele estava em amortização, ele estava sendo liquidado no antigo gestor, então a gente identificou uma oportunidade de comprar abaixo do valor patrimonial também. E na época a gente tinha cerca de 20 milhões de reais de patrimônio. A gente fez 2 emissões. Então, primeiro a gente captou 20 milhões, então dobrou de 20 para 40. E depois a gente dobrou de novo de 40 para 80. E aí é por isso que... E aí quando a gente assumiu o fundo, ele tá bastante concentrado em algumas operações, né? E operações que não pagavam juros de amortização mensalmente. Tá. Não era uniforme, digamos assim. Tinha operação que paga uma vez só por ano os juros. Então fica sem receber o ano inteiro, aí em dezembro pagava. Ele vai acruando no juros. patrimonial e aí depois paga. Sim. Tá. E aí por isso que o nosso histórico de distribuição de dividendos ele foi inconstante no período. À medida que a gente foi crescendo o tamanho do fundo, acho que já está diminuindo essa variação na distribuição. E a gente espera que cada vez varie mais em linha com um fundo que é basicamente quase 80% alocado em IPCA. Então ele vai ter sempre uma variação, não vai ser um reloginho o fundo em termos de distribuição, mas não vai ser o que era antes, que foi bastante variável por conta disso, porque basicamente tinha operações que pagavam uma vez por ano e nós, enfim, a gente não fazia uma operação de compra e venda, digamos, de CRI que alguns fundos fazem para conseguir gerar resultado todo mês e, enfim, e equalizar. Né? Agora que ele está maior, já melhorou bastante essa questão, esse ponto. Então é isso, IPCA mais 7, acho que é 7,70 a carteira e a medida que a liquidez acho que vai aumentando à medida que a gente está aumentando o tamanho do fundo também. A liquidez vai aumentando, né? A gente olha lá, o fundo tinha uma liquidez bem mais baixa e tá subindo bem Sim. constante, né? Isso é interessante. E a gente olha também, olhando aqui a carteira, né? A gente vê que tem imóveis aí de outros, né? Fundos imobiliários, shoppings, empreendimentos populares ali. Tem algum papel hoje, olhando em questão de crédito mesmo? Ou inadimplência, alguma coisa no sentido que esteja demandando mais atenção? Como que está aí a saúde da carteira, digamos assim? Não, hoje todos os papéis, todas as operações estão adimplentes, a gente recebendo normal, então não tem nenhum ponto de atenção nessas mais de 20 operações. Perfeito. Então dá para a oscilação, né, esse dividendo aí mais irregular é justamente por conta de cupons aí que não estão descasados, como você bem explicou agora, né? A gente gosta de comprar operações, quase todas têm alienação fiduciária, então tem alguma garantia real. E a gente gosta de entender o que é a garantia. Então, pode ser um galpão logístico que a gente consegue avaliar o preço, um shopping center, se for residencial, um prédio residencial, que a gente consiga avaliar também o preço. Então, praticamente todas as operações têm essas garantias. Então,
todos estão adimplentes, mas caso tenha algum problema eventualmente no futuro, a gente tem uma garantia onde a gente pode tentar recuperar esse valor. Então, são operações bem simples, assim, diretas, que são fáceis de entender, assim, que estão na nossa carteira. Perfeito. Hoje vocês fazem originação ali ou o foco, às vezes, está ali no mercado secundário conseguir oportunidades? Ainda a gente não faz. A gente já estruturou algumas operações no passado, na época que a gente desenvolvia os ativos de Build to Suit e a gente não tinha os fundos imobiliários, a gente chegou a estruturar algumas operações, como a Estácio a gente acabou estruturando, BR Foods, Ambev, Atento, todas as operações Mills a gente fez com estrutura de dívida, de CRI, então a gente tem bastante know-how para fazer, mas no fundo atual não. Ele tem, como eu falei, 80 milhões de reais, então também não teria nem tamanho para estruturar operações sozinho. A gente acaba aproveitando no secundário mesmo. Perfeito, certo. E olhando para o cenário um pouco mais agora abrangente aí, a gente está vendo o Selic caindo, a gente viu os juros lá fora, aqui também no Brasil, mais longo, abrindo, né? Fundos imobiliários ano passado foi muito bem, né? Superou aí os principais índices de mercado. Esse ano continua indo muito bem, apesar aí de um pouco de ruído na parte mais longa aí da curva, ou mesmo lá fora, até de inflação também. Mas como que tá a visão de vocês aí, tanto para papel quanto para tijolo? Tá otimista? É um momento interessante aí para esse investidor que está vendo a renda fixa ali, que ele estava vendo nos últimos 3 anos, pagando muito bem e tudo, agora ele está olhando um pouco mais para ativos de risco. Você acha que esse ano a gente tem tudo para continuar indo bem ou pode ter algum percalço aí no meio do caminho que talvez a gente não esteja vendo? A tendência é positiva, né? A gente tem a previsão de continuar essa redução de juros até o patamar de 8% ou 9% na Selic. Uma carteira que rende IPCA mais 7 ou 7,5%, acho que é um investimento super interessante nesse sentido. Além disso, a gente teve a regulamentação nova nos CRIs, então já diminuiu a oferta de novos papéis no mercado. Então a procura pelos papéis do CRI acho que vai continuar, enfim, vai aumentando numa oferta menor de papéis novos, né? Então isso ajuda essas operações. E fundos imobiliários em geral. Podem ter percalços como sempre, mas a gente acha que é uma boa alocação. O fato de ter a manutenção de isenção de imposto de renda é muito relevante no longo prazo para o investidor, né? Olha, o retorno composto de uma carteira que é isenta versus uma que paga 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital ou sobre o dividendo é muito relevante. A diferença é grande, né? Você olhando no curto prazo até parece que não, mas quando você coloca ali ano a ano... E a gente tem visto isso na prática na quantidade de fundos imobiliários no mercado, que hoje já ultrapassou, na verdade, no ano passado, 500 fundos listados, cresce todo ano, enfim, os cotistas também, pessoas físicas, o número de cotistas também cresce todo ano. Hoje são mais de 2,5 milhões de cotistas. Verdade. Então, isso mostra que é uma classe de ativo, é uma das preferidas, acho que é a preferida dos investidores, né? Mais do que ações, enfim. É verdade. Então, acho que as perspectivas são boas. Até para o tijolo também, né, no final das contas, né? Porque aí você olha benefício de precificação, economia mais aquecida, né? Então você vai ter demanda maior ali, tanto em lajes, galpões, aí nas vendas e tudo mais, né? Isso é interessante. No final, o valor do imóvel, de qualquer ativo, é descontar o fluxo de recebíveis que vai ter ao longo do caminho, né? E aí a taxa de juros, quando ela reduz, aumenta esse valor presente, né? Então, a tendência acho que é valorizar, sim, cada vez mais. Tá certo. E para V2, assim, a perspectiva, a gente deu para perceber aqui nas 4 estratégias aí de fundos imobiliários, foram sempre aquisições oportunísticas, buscando ali adquirir imóveis que têm potencial, mas que talvez naquele momento não seja todo mundo que esteja disposto a correr aquele risco. Esse é um perfil ou foi naquele momento em que vocês identificaram que não dava para perder, ou esse é um perfil, algo que seria algo estratégico aí daqui para frente também na gestão da V2? Acho que é estratégico, sim. A gente gosta de
analisar essas oportunidades de turnaround e identificando melhorias ou como fazer diferente da forma que estava sendo feito atual. Quando a gente vê que isso realmente vai gerar valor ou pode gerar valor, a gente gosta bastante. Então, a gente tem analisado algumas oportunidades. 2023, ainda no começo, né, tinha vários fundos muito abaixo do valor patrimonial, como você comentou, aumentou bastante, então diminuiu essas oportunidades, mas a gente ainda vê algumas oportunidades aí de fundos muito descontados, que a gente entende que conseguiria fazer um bom trabalho e melhorar, seja diminuindo a vacância, ou fazendo uma gestão ativa de venda, ou melhorando a estrutura de capital do fundo, que é aportando dinheiro novo no fundo, para eventualmente reduzir o índice de alavancagem. Então, a gente gosta da estratégia e acho que a gente deve fazer coisas novas nesse sentido, sim. Bacana. É bom ver que, poxa, o RVCO já é um caso que a gente já começa a ver ali resultado, né? A gente não... Para quem está ali esperando dividendos, tem uma certa visão ali, mas para quem está acompanhando o que está sendo feito no fundo, como que ele foi desenvolvido e tudo que foi conseguido ali de exploração dos imóveis que foram adquiridos, a gente já tem um caso de sucesso, né? Digamos assim, né? Com certeza, né? A cota, acho que quase dobrou, mais que dobrou desde o início da nossa gestão, que foi essa redução, a aproximação do valor de mercado para o valor patrimonial. A gente conseguiu entregar. Buscar essa... Mas a gente está fazendo o melhor para conseguir crescer o fundo, gerar mais retorno e tal, para conseguir distribuir dividendos o quanto antes. A gente sabe que é importante. Não deveria ser o principal, né? Mas a gente vê que o investidor ali, ele acaba que toma isso, né? O investidor, pessoa física, né? Ele toma isso como uma baliza, mas quando você olha o retorno composto, a gente sempre fala, né? O que é importante é o retorno composto. Sua valorização patrimonial e seu dividendo, né? Porque acho que até essa semana vieram falar que gosta de comprar cota cada vez sempre mais barata, porque dele consegue comprar mais cotas. Eu falei, mas tá errado. Se você tá comprando algo que só tá ficando cada vez mais barato, seu patrimônio tá indo pro ralo, né? Você tem que gostar de você ver seu patrimônio subindo, comprar cada vez mais caro, tem todo um limite e tudo, mas se você está comprando algo que só cai, uma hora você não vai ter mais patrimônio ali, né? Então, o pessoal tem essa... Não pode se deixar levar ali por comprar dividendo, né? Na verdade, você tem que comprar o imóvel que aquele fundo representa, né? Acho que é importante ter a visibilidade que o fundo está melhorando, né? Exato. Ou está comprando ativos com qualidade melhor, ou está sendo feito um trabalho melhor na alocação, enfim, na gestão do portfólio mesmo. Acho que isso é importante para todos os fundos que a gente faz a gestão, cada vez eles serem fundos melhores, né? Perfeito. Tá certo. Vitor, obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido aí o trabalho da V2 para quem ainda não conhecia. Tenho certeza que se vocês abrirem o relatório, forem olhar o que eles investem, tanto no fundo de CRI quanto nas estratégias de tijolo, vocês vão identificar ali imóveis bastante conhecidos, operações bastante conhecidas aí do mercado. É um trabalho diferente que vem se mostrar de sucesso e a gente agradece aí ao Vitor, ao V2 pelo tempo e pelas explicações aqui das estratégias, viu? Obrigado, Carol, pela oportunidade de novo. E quem quiser, acho que saber um pouco do nosso portfólio, tem o nosso site, todos os nossos imóveis e os relatórios gerenciais também. Que bacana. É o v2investimentos.com.br. Aí a gente consegue acessar todos os imóveis, ver as fotos, tudo certinho. Tem todos os imóveis, fotos dos imóveis e os relatórios. Tem tudo lá. A gente sempre tenta melhorar, a gente renovou o site recentemente para trazer mais informações para os investidores e os relatórios gerenciais também. A gente está sempre tentando colocar mais informação. Então, sempre que tem pedidos aí de cotista, a gente tenta incluir nos relatórios e deixar disponível para todos. Maravilha, tá certo. Obrigada, então, Vitor. Obrigada, pessoal, e até a próxima.